Seja bem-vindo. Você está na Educa Web Radio. Fala galera, passando aqui para convidar vocês para conhecerem a Educa Web Radio. A Educa é uma rádio sensacional com uma programação incrível, além de muita informação de qualidade. Aqui você vai escutar o melhor do Classic Rock e os maiores clássicos dos anos 80, 90 e 2000. Dá uma olhada em nosso site para acompanhar a nossa programação. Além disso, temos uma novidade. A Educa Web Radio, a partir deste ano, está com as suas lives, um espaço onde o conhecimento e a troca de experiências ganham vida. Nossas lives são transmitidas pelo YouTube e Facebook, conectando você a uma comunidade de aprendizado e discussão em tempo real. Aqui reunimos profissionais renomados do mercado e professores especialistas para discutir temas atuais, responder suas dúvidas e compartilhar insights valiosos. Para poder acompanhar as lives, siga os nossos canais e ative o sininho para receber as notificações. Para escutar a Educa, você pode baixar o nosso app na loja Play Store ou através do nosso site educawebradio.com.br. E se você tiver uma Alexa, basta dizer: Alexa, tocar Educa Web Rádio. Bem-vindo à Educa Web Rádio. Vem pra Educa. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma live aqui na Educa Web Radio, programa Conexão Educa. Hoje eu tenho aqui a grata presença do meu amigo, professor, especialista em estratégia empresarial, professor Fábio Arden. Fabinho, muito bem-vindo aqui à Educa. Para nós é uma honra tê-lo nesta noite para a gente poder bater um papo bem bacana sobre empreendedorismo no Brasil. Beleza, tamo junto, bicho. Vai ser legal. Vamos bater um papo Isso aí. na manhã, conversar bastante sobre empreendedorismo, estratégia, como é que as pessoas conseguem dar o primeiro passo, né? Então a gente vai tentar bater um papo aí para ajudar tudo. Vamos Legal, lá. Fabio, muito obrigado. Tamo junto. Bom, pessoal, antes da gente efetivamente começar, deixa eu apresentar aqui o professor Fábio para vocês. O professor Fábio é formado em administração de empresas, ele é mestre em estratégia e rede de negócios, doutorando em administração e estratégia, professor da Universidade Presbiteriana Mackenzie, especializado nas disciplinas de gestão, estratégia e empreendedorismo. Ele é cofundador da Diad Training e fundador da Frasista Insight Wear. Você vai falar um pouquinho também dessas duas empresas que você tem, né, Fabio? Sempre bacana. Bom, gente, o objetivo do nosso bate-papo hoje, né, com o Fábio, é poder falar um pouquinho sobre empreendedorismo no Brasil. Sabe o quão isso é difícil, né? E quantas pessoas que acabam enveredando para esse mundo do empreendedorismo e acabam, infelizmente, né, quebrando a cara por vários aspectos, né, Fabio? É justamente esse é o nosso bate-papo. O nosso intuito hoje é a gente poder trazer um pouco de informação para aquelas pessoas que querem começar a empreender, mas ainda tem aquele medo, né? Falta talvez um pouco de informação divulgada. Então o nosso objetivo é esse, né, Fabio? E para a gente começar, eu queria te fazer uma primeira pergunta. Vamos lá. O Brasil é um país bom para empreender, na sua percepção, Fabio? E sendo bom ou sendo ruim, quais são os maiores desafios da burocracia para os novos empreendedores? Eu acho que a gente tem que levar em consideração algumas coisas que normalmente a gente usa como senso comum, né? Então, o Brasil é muito difícil de empreender, aqui não é para amador, e tá certo, ok, né? Eu acho que é difícil refutar esse tipo de ideia. Mas eu diria que para quem está começando do zero, o Brasil, Estados Unidos, está na Europa, a dificuldade deve ser tremenda também para esses caras, né? Então, eu acho que a gente aqui tem que encontrar o melhor caminho possível
para sair do zero e começar alguma coisa, né? Então, no fim do dia, eu costumo dizer isso, né? Quando eu estou nas disciplinas com a molecada lá falando de princípios de empreendedorismo, tentando trabalhar um pouquinho a mentalidade empreendedora de uma turma que nem sempre está disposta a empreender, né? Acho que vale sempre destacar que empreendedorismo, no fim, é um comportamento. Então, independente do cenário, a pessoa tende a se comportar daquele jeito. Então, para pessoas que estão lá olhando para o cenário brasileiro e encontrando um monte de dificuldades, quando o cara é empreendedor, quando a menina é empreendedora, bicho, isso não interessa. Perfeito. Ele vai para cima, independente do tamanho da burocracia que o Estado brasileiro pode impor para cima da gente. E, assim, eu particularmente, eu sou um grande crítico do ambiente institucional nosso. A gente sabe o quanto que joga contra, a carga tributária é horrorosa, tá tendo uma reforma que a gente nem sabe se vai ser boa ou não. Mas a gente precisa falar uma coisa. Eu sei que você vai querer falar um pouquinho sobre isso no futuro, né? Do nosso papo aqui. Mas assim, a legislação, para quem está no começo, ela é relativamente boa nesse sentido. Então você tem o MEI, você tem o regime do Simples, que facilitam pra caramba qualquer modelo de negócio que está começando do zero. Mercado, né? A entrada. Crescer a partir do simples já é um desafio grande. Mas, assim, se a gente está começando a falar, pô, vamos partir para cima e vamos tentar ganhar o jogo aí de um jeito diferente, que não seja só CLT, eu acho que no Brasil a gente tem boas condições para isso. Acho que as oportunidades são boas. Legal, Fabio. E quais são as características essenciais para uma pessoa ser empreendedora? Porque precisa ter ter o DNA, né, Tem que Fabio? ter um tracinho de personalidade aí, né? Tem que gostar, né? Então, uma pessoa que não tem essa veia, vamos falar assim, empreendedora, não adianta. Não vai para frente, né? Isso a gente sabe. Eu acho que a gente estava batendo esse papo antes aí no bastidor, né? E assim, tem algumas questões interessantes. A gente aprende, eu e você estamos juntos lá trabalhando no curso de administração, né? Formando a molecada, e assim, quando a formação para um administrador é um pouco diferente do que a gente normalmente percebe na formação de um empreendedor. Então, como eu disse, empreendedorismo é um comportamento. Ele representa muito mais um comportamento do que necessariamente um conjunto de técnicas de análise que fazem a gente tomar uma certa decisão. O administrador é um cara tipicamente que junta uma série de conhecimento para tomar uma certa ação, para ir em direção a uma certa ação. O empreendedor, se a gente for olhar por esse conceito bem puro, ele é parecido com isso. No entanto, ele normalmente tem um aspecto de aversão a risco muito diferente em relação ao administrador. O administrador ele tende a estabilizar o ambiente, a diminuir ao máximo o ruído, as ameaças que estão no ambiente de negócios dele. Ou seja, estabilizar. Ele procura fazer uma série de análises antecipadamente, né, para evitar algum tipo de ameaça. Enquanto que o empreendedor mete a cara. Essa é uma grande diferença. Isso não é ruim? Pode ser ruim, mas a questão é, muitas vezes o empreendedor ele está agindo num ambiente em que ele não consegue acessar tanta informação assim. Então, se a gente for diferenciar o empreendedor de necessidade e o empreendedor de oportunidade, o empreendedor de necessidade, muitas vezes, ele não está com muito tempo de analisar as coisas, ele está precisando ganhar dinheiro amanhã, porque ele perdeu um emprego, alguma coisa do tipo, e não consegue se recolocar no mercado. E aí ele tem alguma reserva, às vezes recebeu lá uma rescisão do antigo trabalho e tal, e aí ele vai usar o que ele tem de conhecimento para tentar trabalhar, para tentar arrumar uma nova fonte de renda. Esse cara normalmente se atropela, ele acaba fazendo besteira porque de fato ele toma decisões meio inconsequentes. O empreendedor de oportunidade, ele tipicamente já é um cara que está olhando para o cenário e ele encontra alguma coisa. A gente no doutorado, eu estou para construir essa tese aí com um pouco mais de cuidado, mas eu acredito muito nessa ideia, que a gente cria valor, uma empresa nasceu para criar valor. Então a gente só consegue criar valor quando a gente tem alguma condição de perceber alguma coisa no cenário que pode se aproximar de uma oportunidade. Então, sei lá, porque eu conheço muito, vou te dar um exemplo simples, bem bobo. A minha primeira empresa, quando eu estava fazendo faculdade no Mackenzie, eu sou mackenzista desde a graduação lá, e a minha primeira empresa foi na graduação. Eu não quis estagiar, meu pai era empresário, eu achava que eu devia seguir um pouco
o caminho dele, falei, vou empresariar também, não vou ser peão, como eu brinco na sala de aula, não vou ser peão, não vou estagiar, então vou trabalhar com uma empresa. E o que eu sabia fazer? À época lá eu tinha uma namorada, eu entregava flor para ela com alguma frequência. E como é um presente caro, eu fui aprendendo a fazer o arranjo floral comprando flor avulsa. Eu desenvolvi um certo conhecimento com aquilo. Então eu sabia mexer, eu tinha um pouco de criatividade, achava legal fazer aquilo e tal. E quando eu entregava as flores para ela trabalhava num comércio com os pais, tinha moleque, 18, 19 anos, alguma coisa assim. Os clientes dela olhavam para ela, deixava no balcão do atendimento, né? E os clientes falavam assim, pô, onde você comprou? E aí a partir dali eu empreendi. Então repara, pensa no Fábio lá atrás, pô, tô com 46 agora, indo para 46, velho pra caramba. Hoje, quando eu vou tomar uma decisão, com base em toda a bagagem, formado e tal, a gente tende a realizar alguma análise. Mas pensa no Fábio lá atrás, molecão, começando a fazer faculdade. Sem conhecimento nenhum, mas eu tomei uma decisão. Eu meti as caras, certo? O que serviu para mim, naquele momento, para eu tomar uma decisão? O que serviu foi, eu tinha um conhecimento, uma certa habilidade que eu dominava, ou achava que dominava. E eu tive algum indício de que aquilo podia gerar valor para alguém. Né? Pelo que eu vi do mercado, aí eu comecei a olhar um pouquinho mais quanto que eram vendidos os arranjos em outros mercados, em outras regiões de São Paulo. Eu falei, cara, acho que dá para rolar alguma coisa aqui. Eu tinha um carro, era um molecão, meu pai era bom de grana, então ele tinha me dado um carro quando eu era moleque, com 18 anos. Eu vendi, comprei um outro carro cacareco lá, bem quebrado, uma caminhonetinha para poder levar flor. Cara, e montei uma loja de menos de 6 metros quadrados de espaço, entendeu? Um comércio. E comecei a trabalhar a partir dali. E isso me sustentou ao longo do período da universidade, né? É lógico que começou devagar, mas a gente foi andando. Os outros quase 2 anos e meio, 3 anos, eu toquei com a floricultura. Percebe? Esse comportamento meu, ele não é tão inusitado assim. Você percebe, isso é meio recorrente. Muitos empreendedores acabam fazendo coisa parecida. O que eu acho que às vezes é um erro é o sujeito que sai, como eu falei, perdeu o emprego, pegou a rescisão, tá lá com uma grana no bolso, não entende nada, sei lá, de pizzaria, mas ele acha que ele vai abrir uma pizzaria delivery, porque vende pra caramba e vai dar tudo certo. Ele não entende nada de pizza. Vão enrolar ele vai errar pra caramba. E isso é perigoso, percebe? É quando o empreendedor ele não tem nenhum insight de onde ele pode começar a trabalhar. Esse é o maior problema, na minha opinião. Ao longo do tempo, ele pode adquirir habilidades mais conceituais, de poder analisar ambiente, perceber um problema que não está sendo solucionado e por aí vai. Essa é a grande diferença do empreendedor de oportunidade para o empreendedor de necessidade. Né? Pegando o teu gancho, Fábio, como que uma pessoa que quer empreender, quer começar um negócio, né? Como que ele consegue identificar algum tipo de oportunidade no mercado? Existe algum tipo de dica, alguma coisa que você possa falar para essas pessoas? Então, como eu disse, normalmente deve ter a ver com o background, com o histórico dessa pessoa. Porque ela tem que estar mexendo com alguma coisa ali, né? Por exemplo, no meu caso aqui, eu já tive a oportunidade, depois da floricultura eu abri um pet shop, depois videolocadora, né? Eu gostava pra caramba, ainda gosto de cinema, eu sou meio cachorreiro, entendeu? Então eu ficava atento ao mercado pet, né? E também ficava atento ao mercado de cinema. E você começa a procurar oportunidades por aí, nesse sentido. Isso ajuda bastante, né? Agora, uma ferramenta específica, eu particularmente, o que eu costumo dizer agora, em sala de aula, para uma turma que está sendo formada no alto nível, ou às vezes quando eu estou fazendo um workshop, uma mentoria, a Diad, que é uma empresa de educação, a gente está desenvolvendo alguns produtos nesse sentido para um futuro próximo aí, né? Curso de estratégia, modelo de negócios, mentoria para empreendedores e por aí vai. A gente costuma dizer assim, olha, pensa numa vertical, né? A gente fala vertical, é uma cadeia produtiva que realiza algum tipo de atividade, e tenta analisar nessa vertical quais são os elos dessa cadeia para tentar achar alguma brecha, algum probleminha. Dá um exemplo simples, né? A gente lá no Mackenzie tem a Liga de Empreendedorismo, né? É uma molecada que está se juntando ali para falar sobre empreendedorismo. Eles têm um podcast também muito legal de se escutar, que é o Mac Empreende, né? E no podcast eles convidaram um dono da Daqui. Conhece a Daqui? Já ouviu falar dela? Não conheço. Pois é, a Daqui é uma empresa que chegou para concorrer, por exemplo, com o iFood.
Tá. Esse cara, eles tinham um background, esses caras já tinham participado como funcionários numa startup de uma empresa indiana, né? E, salvo engano, agora eu estou tentando lembrar o ramo de atividade deles, era hotelaria. E aí veio a pandemia, não deu certo, tudo fechou, mas eles tiveram a experiência de como era trabalhar numa startup. Molecão, engenheiro e tal. Quando fechou, eles falaram, bom, foi legal, fechou, mas pô, eu queria continuar trabalhando. Esses caras não tinham ideia, não eram da área de logística nem nada, mas eles observaram uma cadeia, uma vertical, né, uma cadeia produtiva relacionada, por exemplo, a delivery. Eles eram engenheiros, então eles observaram e falaram, cara, tem um espaço aqui. O que o iFood está fazendo não é bem feito. Porque o iFood ele não é dono do restaurante, o modelo dele é de entrega delivery, sim, né? Restaurante para você na sua casa e tem um motoqueiro no caminho para fazer a entrega. Ele não é dono de nada, ele é dono do marketplace, da plataforma. O elo entre as duas partes. Faz o elo. E eles perceberam nessa conversa que tinham, segundo eles, que tinha uma taxa de fracasso de 20% no atendimento ao cliente. Por quê? Porque você pede uma série de itens no iFood Mercado e o motoqueiro vai para o mercado, vai para o Pão de Açúcar, sei lá para onde, e chega lá não tem. Sei lá, eu queria papel higiênico, azeite, carne, sei lá o que mais. E chega lá não tem. Tinha só azeite e papel higiênico. Então isso dá defeito, certo? Isso é uma taxa de fracasso, segundo eles. Eles perceberam que não é assim que se faz o jogo. Então eles montaram um conceito de dark store. Eles entenderam que eles tinham que ser dono do estoque. Tá. Percebe? E aí eles montaram um supermercado escondido, por isso que a gente chama de dark. Fica escondido, não é um supermercado aberto ao público. Eles montaram um supermercado que fica escondidinho, mas quando o cliente pega o app e procura o produto, ele tem certeza do que tem e do que não tem. Ele consegue coordenar essa atividade com mais precisão. Então você percebe, o que eu estou dizendo é o seguinte: que tipo de ferramenta a gente pode usar para empreender com um pouco mais de precisão, com um pouco mais de cuidado? Ao invés de atropelar e sair metendo as caras, gastando tudo que você tem de dinheiro numa oportunidade que você nem entende direito, gastar um tempo estudando algum setor, algum mercado, com um pouco mais de cuidado, tentar encontrar os pontos que normalmente o cliente não é bem atendido, né? A gente, quando fala em empreendedorismo no Brasil, normalmente você está lidando ali com um cara que vai atender o cliente na ponta. Mas tem muita oportunidade, às vezes, no elo da cadeia, nas atividades anteriores da cadeia produtiva, e não em atender direto o cliente. E às vezes a gente perde essas oportunidades porque está olhando direto para a ponta para vender produto na mão do consumidor. Perfeito. Né? Acho que um pouco disso talvez ajude. Perfeito. E vale a pena começar hoje em dia como MEI, Fabio? Ah, cara, eu assim, porque a questão do é o que eu falei. MEI, né? Ela é super simples de abrir. Né? Pois é. Eu acho que em 15 minutos você consegue abrir o teu registro. É facinho, é tranquilo. Só que você tem o limite lá de faturamento anual, que você não pode ultrapassar. Não só, né? Tem o limite de atividades também. Tem atividades agora, que você não pode fazer, né? Então isso pode ser um problema. Tem que olhar com calma. Por isso que eu disse, no Brasil a gente facilita bastante, a legislação facilita bastante esse começo, né? Em termos de legislação, né? Acho que é uma das poucas coisas que a gente pode falar bem, né? Mas o MEI tem suas limitações. Então, às vezes, vale até a pena você já começar com o simples, no regime do simples. A carga tributária é bem pequena, né? Dependendo do que você está fazendo, é 5% de faturamento que você recolhe, coisa parecida, né? No meu caso, eu sei da minha lá que é pouquinho, né? Para dar treinamento, tal coisa do tipo, não chega a 6, depende da atividade que você vai exercer. Vai depender da atividade também. Mas e aí vale a pena, viu, pessoal, vocês consultarem um contador, né? Antes de sair abrindo, para você ter certeza, né? Ninguém melhor que um contador para poder te orientar, te dar todas as instruções. Ele vai te dizer se é melhor você abrir um MEI ou já partir para uma microempresa, né, Fabio? Para depois não ter nenhuma surpresa ruim lá na frente, né? Só que eu não sou o único empreendedor da mesa, né? Sim, você também é o cara, né? Então me diz você, eu queria saber de você, o que você acha em termos de MEI? Eu acho bacana, né? Eu acho que é uma forma viável para aqueles que querem começar a empreender, mesmo que o negócio crie, né, escalone. Eu acho que é um regime bem prático, bem simples para iniciar, né? Porque vamos considerar o seguinte, Fabio, para ser MEI você não precisa nem de contador. Você vai num CAT da vida, você resolve. Né? Nem CAT, pela internet. Dá para ser pela internet já. Pelo GovBR lá você consegue já tá mais automatizado. abrir o teu MEI, né?
Agora, se você for já abrir uma microempresa, você vai obrigatoriamente precisar de um contador. E você tem que colocar isso no teu custo. Sim. Né? Então é uma despesa que você vai ter mensal. Mas né? você vê, a gente tem várias ferramentas hoje em dia assim, né? Eu, por exemplo, nas minhas empresas, eu uso fazer jabá aqui sem os caras me oferecer R$1 furado, mas enfim, tem uma empresa muito legal, que você vê, é um caso de empreendedorismo também muito bacana, né? Em Minas Gerais, os caras perceberam essa dificuldade que é você ter um contador, e normalmente o contador cobra lá um salário, né? A empresa mais simples que existe é um já salário tá pagando mínimo, um salarinho. Quando muito você negocia um pouquinho menos do que isso, mas é muito difícil, né? E existe uma empresa em Minas chama Contabilizei. Esse cara percebeu essa oportunidade, que, pô, às vezes é caro, dificulta, o cara fala, pô, vai inviabilizar, eu não tenho como, não tenho dinheiro nenhum, tô com pouca coisa aqui no bolso, o que eu tô pensando é para abrir a minha empresa e já tô tendo que pôr quase um funcionário aqui pagando o contador. E a Contabilizei automatizou tudo. Então você consegue abrir a empresa, ter um serviço de contabilidade, emitir nota, todos os serviços, usando um serviço, praticamente é um app, né? É um site e tal, funciona por app também. E, cara, paga 1/10 desse negócio, entendeu? R$100 e poucos por mês. Já começa a ficar bem mais tranquilo. Né? Interessante, pois é, percebe? Perfeito. É isso. Então eu acho que aí não deve existir só a Contabilizei para isso, né? A gente tem várias outras oportunidades aí no mercado que estão concorrendo com a Contabilizei. O que eu acho é, quando você vai começar um negócio, você tem que realizar um tempo de estudo, não adianta, tem que olhar. O problema é que às vezes a galera é desesperada, né? E o tempo está correndo, tem que pagar a conta e às vezes a gente toma uma decisão meio porque está precipitada. Mas tem oportunidade de economizar até nisso, percebe? Então eu acho que é uma boa também, né? Perfeito. E Fábio, qual que é o erro mais prejudicial, né, que um pequeno empreendedor, aí, alguém que queira empreender no início do negócio, né, pode cometer aí? Na minha opinião, sirva de sinal de alerta, né? O objetivo aqui é alertar, né? Sim, aí tem um pouco do viés, acho que da minha formação, da minha visão de mundo, cara. Eu acho que é quando o cara não presta atenção no seu cliente, né? Nesse sentido, às vezes falta um pouco de humildade, né? Para o empresário, empreendedor, né? Tanto faz, ele não presta atenção no seu cliente. Então, o que eu quero dizer com isso? O que é criar valor no final do dia, né? Criar valor é uma equação meio simples, né? É você gerar um tanto de benefício para o consumidor, ao mesmo tempo em que você consegue gerar lucratividade para a sua atividade. Então, você tem que resolver essa equação. Quando você só põe na conta o tanto de lucro que você tem que ter, às vezes você tira tanto do benefício que o consumidor tem, você sobe demais o preço e você tira todo o benefício que ele percebe naquela compra. E aí ele para de te consumir. Isso é fatal, não tem o que fazer com isso, entendeu? Quando você para de escutar o cliente, normalmente você comete esse tipo de escorregada, assim, você faz essas besteiras, né? Eu falei que eu tive um pet shop, né? Durante muito tempo, a gente montou uma estratégia de pet shop, que era uma loja grande lá aqui em São Paulo, né? No Tatuapé, na Zona Leste, né? Um bairro bacana. Então a gente fez uma análise, olhou para o mercado, né? Depois de eu ter trabalhado com a minha primeira empresa, eu já tinha aberto a floricultura, depois eu abri um estacionamento, logo na sequência eu fui para o pet shop, né? E depois de ter aberto essas duas empresas, a gente já estava um pouco mais esperto ali para fazer alguma análise, escolhemos um bairro legal, deu tudo certo. A gente entrou com um modelo de negócios muito bem estruturado. Então criamos um espaço grande para a loja, colocamos lá espaço de estética, banhetosa, um espaço de clínica e um bom espaço, porque ocupava bastante espaço na loja, para alimentação, ração e um tanto ali de acessórios. Cara, mas a margem de contribuição que a ração dá é muito estreita. Perto de 20% quando você negocia bem. E a gente estava no começo, não tinha capacidade de negociação. Na época em que eu comecei a trabalhar, já tinha um cara que hoje chama Pets, aqui em São Paulo, que agora antigamente chamava Pet Center Marginal. Esse cara hoje já se juntou inclusive com a Cobase, que é outra grandona. Esses caras são gigantes, né? E eles tinham uma capacidade de negociação em compras que eu não tinha.
qual que foi a estratégia que a gente adotou? A gente basicamente, eu encaixava o mesmo preço que eles. Não importava o quanto eu acertava na negociação com os caras. Tá. Então eu comprava a ração dos fornecedores e imitava literalmente o preço do Pets. Para Imitava. poder trazer um pouco Cara, de cliente para você, né? O tempo, porque assim, aí que tá. Eu tinha basicamente o seguinte. A gente tinha o movimento que vinha para o pet shop, era o cara que estava precisando alimentar o pet dele. E aí ele descobria que tinha serviços e no serviço a gente ganhava uma margem alta. E cara, deu muito certo isso durante muito tempo, né? A gente tinha momentos em que a gente teve momentos, cara, em que o Pets era perto da minha casa, eu descia para comprar no Pets e colocava na minha prateleira. Simples assim, eu só repassava o preço. A margem era 0, né? E eu tinha sócios, né? Meu pai, meu irmão, tal, minha mãe também me ajudou bastante na loja naquela época e eles começaram a discutir que a gente tinha que aumentar esse preço, que não era correto. E aí, eu no voto vencido, a gente parou de escutar o cliente, eu nem quis ouvir a minha tese era: o cliente está vindo para cá por causa da ração. Você vai empurrar ele para outro lugar, não sei o que vai acontecer. E aí não deu outra, a gente parou de faturar logo na sequência. Entendi. Então, não verdade, entender o que caso, cria né, valor, a ração, cara. ela servia como chamariz, né? Um dia, cara, a gente precisava crescer. É o que você falou, quando a gente conseguisse escalar o nosso negócio, aí, cara, com dinheiro no bolso, com fluxo de caixa, que eu acho que é uma coisa importante que a gente tem que discutir também, onde é que o empreendedor quebra, né? Ele quebra no fluxo de caixa, cara. Foi o que aconteceu com a gente, né? A gente não quebrou, mas a gente fechou a operação porque começamos a brigar muito. Então, essa é uma outra coisa que a gente podia falar também, né? Quando você empreende em família, tem muita coisa legal para conversar também. Não só em família, né? Sócio é uma complicação. Você tem que ter muita parceria, né? Porque o desentendimento vai acontecer. E é no desentendimento que você vê quem é quem, né? Enquanto as coisas estão indo bem, tá ótimo. Tudo lindo. É no desentendimento. O problema é quando começa a diminuir o faturamento, começa algum tipo de problema, aí começam as brigas, né, as encrencas. A gente sabe como é na escassez que a gente conhece todo mundo, né? Então, isso é um problema, né? Então, quando a gente parou de olhar, ter foco na criação de valor e só mexeu lá um indicadorzinho que era o preço, né? Mexeu no indicador, só subiu um pouquinho o preço, cara, acabou a criação de valor do negócio. Acabou. O que a gente cresceu em 1 ano e meio, quase 2, cara, a gente voltou para estacar zero em 6 meses. Entendeu? Nesse caso, não daria para voltar atrás? Tentamos. Aí que tá. A gente tentou mais 1 ano, né? Mas não conseguiu. Porque, como um negócio de bairro, o nosso cliente não é um cliente tão rotativo. A gente acabou com a reputação que a gente tinha criado com esse cliente, entendeu? E é difícil convidar o cara depois. Sem contar que a gente empurrou ele para ir conhecer o Pets. Entendeu? A gente empurrou os caras. Aí perdemos rapidinho, né? A concorrência. Não teve jeito. E Fabinho, a tecnologia atual, ela pode ajudar, né, o empreendedor? Pode facilitar ele a iniciar um negócio? Eu acho que a gente tem que... Eu acho que dá para pensar aqui em 2 aspectos, né? Quando você trabalha num negócio que eu chamo de economia real, né? Que é, como eu falei, tô vendendo, sei lá, tô trabalhando com pet shop, enfim, né? Vendendo flor e por aí vai. Ou quando eu tô na economia digital. Né? Então, para serviços digitais, cara, não tem jeito. Você vai ter que imergir em tecnologia pra caramba e vai ter que dominar essas ferramentas o quanto antes. Então, redes sociais, né? Para fazer você ampliar a tua capacidade de fazer com que os clientes te conheçam, né? Isso é fundamental. Tráfego pago, né? Trabalhar com as mídias sociais pagas, que é para você circular a sua propaganda. ADS, né? Né? Isso vai ser assim, playbook básico, vai ter que entender um pouquinho dessas coisas, né? Ou vai ter que contratar gente para te ajudar, né? O que aumenta a complicação do negócio. Você perde um pouco mais de coordenação, tem que trazer gente que entende do assunto para trabalhar com isso, então isso pode atrapalhar bastante. Agora, mesmo nos negócios físicos, hoje em dia, cara, redes sociais estão sendo utilizadas massivamente para otimizar, né? Perto de casa a gente tem um estúdio de tatuagem muito bonito lá, os caras estão começando agora, e os caras, assim, é um estúdio grandão, a loja deve ter, sei lá, uns 200 metros quadrados de espaço, é uma loja super grande. Eu nem sei porque que precisa ter tanto espaço assim, mas eles quiseram, acharam oportunidade para isso e tal. E o que eu ouvi a turma comentando lá na região é que os caras estão gastando, sei lá, em torno de 35 mil reais por mês para fazer propaganda com rede social.
Percebe? Então, assim, tem que usar tecnologia? Vai ter que ter, não tem como fugir disso. Vai ter que trabalhar com tecnologia. Você me fez lembrar, tem uma aluna, né, que se formou agora no final do ano, que é a Marina. Ela tem uma loja de roupa, Sim, a Jasmin, sim. né? Jasmin Mais. E ela faz lives, Fábio, todo dia, porque eles fabricam as roupas. Sim. Né? Então são estampas exclusivas que eles desenvolvem, né? E aí todo dia ela faz live mostrando a peça de roupa. E não é que ela faz roupa, né, em grandes quantidades, não, são peças exclusivas. Sim. Então ela faz 2, 3 peças aí diferentes e aquilo, entendeu? Mas todo dia ela tá lá, É a presença como no a gente digital, brinca, né? né? Batendo bumbo, batendo É isso. bumbo, É, batendo não- bumbo, e tá crescendo. Pois é. Né? E é muito bacana É isso, isso, né? né? Mas precisa também ter um desprendimento, hein, Fábio? Porque não Ah, é fácil, hein, cara? Mas a gente aprende, né? Você É. vê, aprende, cara. Isso é muito legal, aprende. Eu tive uma estudante também que em sala de aula eu conversava com ela, era super tímida. E hoje ela tem lá uma loja também de vender roupa, né? Ela Uhum. trabalha na indústria da moda e tal. E ela tá super desprendida hoje em dia, né? Ela tem uma atuação na rede social extraordinária. A gente aprende um pouco isso, né? Fato. Eu acho que é fato, a gente aprende Aham. um pouco isso. Só que aí que tá, você tem que, nesse ponto, aí que tá, meter as caras nesse ponto, eu acho que é interessante, entendeu? Uhum. O problema é quando você coloca muito dinheiro na mesa, né? E aí a coisa pode complicar. Então, às vezes, a gente acha que tem que usar um monte de tecnologia, inteligência artificial, tem que gastar dinheiro pra caramba com tráfego pago e tal. E aí você começa a gastar ter um fluxo de caixa negativo. Uhum. E você quebra nisso, cara. Uhum. Não adianta, você quebra nisso. Então tem que ser muito disciplinado para não quebrar no caixa. Uhum. Você pode ter um produto lucrativo pra caramba, mas se você vendeu tudo a prazo e tem que comprar com seus fornecedores quase tudo à vista, Uhum. você pode amanhã quebrar, não tem jeito, Porque entendeu? você vai pegar dinheiro com juros. Aí você começa a te pegar quebra, dinheiro né? emprestado, já era. Ainda mais agora a gente está num cenário com juros altos de novo, tal. Então isso vai arrebentar a empresa. Não adianta ser tão confiante assim. É verdade. Né? Então isso é um verdade. problema. Agora, que dá para melhorar muita coisa, dá, né? A gente tem inteligência artificial hoje em dia que otimiza muito do nosso trabalho, né? Sim. Então, eu, por exemplo, como o que eu mais faço agora tem a ver com educação. A gente tem você falou, né, que a gente vai conversar sobre a Frasista e tal. É uma empresa de comércio eletrônico, né, e-commerce. Eu tenho uma gestão relativamente simples, né? Você sabe como é que é? A gente está Sim. embarcando nessa brincadeira meio junto aí e Aham. tal. Mas eu me dedico muito pouco a ela agora por conta do doutorado, então ela está andando não do jeito que eu gostaria, mas está lá funcionando e a gente Toca está andando, sozinho, né? toca sozinho. A questão é que com a inteligência artificial a gente consegue acelerar e otimizar muito do trabalho. Então toda a categorização de produtos, descrição que eu coloco para colocar no e-commerce, eu acelero muito o trabalho usando inteligência Ou artificial. seja, né, você acaba usando alguma inteligência artificial para te ajudar na organização dos dados da plataforma Também do comércio eletrônico. é possível também, Aham. entendeu? Então eu consigo acelerar um tanto de criação que eu teria que elaborar texto e tal, eu consigo acelerar muito, só reviso, dou uma ajustada, trago pro sistema e vamos que vamos, entendeu? Uhum. Isso melhora muito e está acessível, né? Todo mundo pode acessar a inteligência artificial hoje em Sim, dia sim, não é a custo tão- zero. Sim. Só que você precisa ter um pouquinho de dedicação para isso. Então, Aham. esses são os desafios, né, que a gente tem da inteligência. Você vai ter que... Tecnologia exige um tanto de conhecimento, de imersão. Você não pode brincar com isso. Tá. E Fábio, quais estratégias, né, de marketing digital você acredita que é mais eficiente para quem quer começar agora, para quem está começando? Né? Porque a gente tem lá uma série de redes sociais, né? Então, vou por onde, né? Começo por onde? Enfim. Ah, cara, eu acho que não tem uma resposta pronta para isso. Mas, normalmente, alguns negócios vão exigir... vão possibilitar o crescimento orgânico. Tá. Se é por crescimento orgânico, ótimo para você, cara. Porque aí é você tentando, sem gasto volumoso, nada de extraordinário, só produzindo conteúdo nas redes sociais, Instagram, Facebook, coisa do tipo. E aos pouquinhos você vai gerando tráfego, como você falou da tua estudante lá. Todo dia fazendo live, todo dia aparecendo, trazendo gente para a loja. Uma vez eu estava ouvindo um especialista conversar, ele estava falando assim, cara, às vezes eu faço live e tem 10 pessoas na live minha. Era um comerciante também de roupa. Eu faço live e tem 10 pessoas na live. E eu estou mostrando o produto, dá até um desânimo, né, cara? Você fala, mas como assim, cara? Você está abrindo a loja de graça
e entrou 10 pessoas para ver o que você está fazendo, certo? No teu comércio, às vezes você está lá passando e não entra ninguém na loja. Ninguém, né? Então 10 é bom, cara. 10 Sim, tá bom, sim. entendeu? É que a gente fica comparando muito com o que tem na rede social. Isso é perigoso, né? Isso é em todos os aspectos, né? Na vida pessoal e no profissional também. Não adianta você querer comparar que o outro lá tá com não sei quantos mil seguidores, que você vê a live dele e tem 2.000 pessoas. Cara, vai com calma, né? Constância, né? E vai aos poucos criando esse volume, esse tráfego para a tua rede, que vai servir como um canal de comunicação e de captação de clientes. Sim. Agora, se você precisa abrir a boca, colocar a boca no trombone e fazer volume e chamar atenção mesmo, aí tráfego pago precisa estar na tua agenda. E o investimento é alto, Fabio? De novo, vai depender do que você está Em trabalhando. média, né? quanto que você acha que tem que investir? Eu acho, do pra que eu vejo, começar? a gente tem muito contato com a molecada que trabalha com tráfego pago, a gente mexe um pouco com isso, né? Eu acho, olhando para São Paulo, por exemplo, né? Eu acho que a gente não dá para pensar em menos de 5 mil reais. Tá, mês. Um budget de orçamento de 5 mil reais para as campanhas. Tá. Dá para ser um pouco menos? Dá. Os caras falam de aquecer o algoritmo, né? Você coloca um pouco menos, o algoritmo vai aprendendo, vai demorar mais para aprender, para mandar a campanha para o público que realmente tem interesse no que você está vendendo. Vai demorar para aquecer. Quando você coloca isso, ele acelera a aprendizagem dele, né? E otimiza o resultado. Então, dá para ser um pouco menos. Se for para ser menos, no mínimo assim, a metade disso. Então, sei lá, uns 2 conto, mais ou menos, 2.000, 2.500 reais por mês. E para fazer bem, uns 4.000, 5.000. Quando você precisa contratar um especialista, tem que pôr isso na conta também. É isso que eu ia te perguntar, porque a grande maioria não sabe fazer isso. Exato. Né? Então você tem que contratar um especialista. Eu não sei, a gente está tentando fazer isso e ele percebe que não sabe, toda hora erra, né? E quanto custa um especialista em média, Fabio? Eu tenho que tomar cuidado com isso também. Se um cara te cobra 500 reais por mês, 500 reais só, cara, parece pouco por mês, com certeza ele deve estar pendurado com outros 25 clientes e ele não vai dar atenção para você. Às vezes vale mais a pena, sei lá, trazer um cara que vai te cobrar R$1.000, 2.000, 2.500, já começa a ficar uma grana e vai te trazer resultado. Então nessa conta a gente pode mais considerar rapidez. aí algo em torno de 7 mil, vamos por aí, de 7.500 a 10 mil reais por mês para você alavancar o teu negócio. Para começar. Para ter retorno. Você percebe, quando eu falei que aquela empresa de tatuagem gasta mais ou menos uns 30 mil, e eu falei que o imóvel era muito grande. Então, provavelmente, os caras gastam tudo isso porque eles têm que gerar volume, têm que gerar escala. Perfeito. E aí, se eles não gerarem essa escala, eles não conseguem pagar sequer o aluguel, que o espaço é bom, é uma avenida legal aqui na Zona Norte, em São Paulo, e eles devem ter, no mínimo ali, de espaço, eles devem pagar uns 10 mil, 15 mil reais por mês de aluguel. Tá. Então, se não gerar volume de vendas, eles não conseguem bancar nem o aluguel, entendeu? Então, você tem que conjugar essas questões, né? Perfeito. Quando você está no e-commerce, né? Eu dei um parâmetro meio de e-commerce. Está no e-commerce, esse valor está bem tranquilo, porque você tem poucos custos fixos nesse sentido. Né? Perfeito. Tem que levar em consideração isso também. E, Fábio, o networking é importante para quem quer empreender? Já ter uma rede de relacionamento, né? Ou até mesmo, né, de parcerias estratégicas. Cara, lógico, né? Acho que não tem como, né? Eu falei no começo que empreendedorismo é comportamento. E aí, alguns estudos já mostram pra gente algumas características comuns, né? Em termos de comportamento, né? Então, tem uma autora, acho que eu conversei com você sobre isso também no bastidor, tem uma autora chamada Sara Saravasti, uma pesquisadora da Universidade de Virgínia, né? De Darden, nos Estados Unidos, e ela fez um estudo famoso que mostrou o seguinte, cara. Ela criou uma teoria, ela pesquisou aproximadamente uns 30 empreendedores de sucesso nos Estados Unidos, que saíram na Forbes e tal, né? E ela conseguiu extrair de uma pesquisa com muita profundidade e tal, num modelo de análise que ela chama Think Out Loud, né? Em inglês fica bonito, que ela queria saber o seguinte, porque às vezes a gente faz uma entrevista, como você está falando comigo aqui, e eu meio que vou falar a parte bonita das coisas, né? Não vou contar tanto as coisas ruins que acontecem comigo e tal. Isso pode acontecer quando o cara está sendo pesquisado, né? O empreendedor, às vezes, ele é muito vaidoso. Ele vai contar as coisas do jeito que ele gostaria. Para evitar, o que ela fez? Ela colocou um método de análise em que ela dava um problema e falava para o cara resolver,
mas ele tinha que falar em voz alta como que ele resolveria. Então ele não está falando sobre a história dele. Então, com base nessa metodologia, ela conseguiu extrair dos caras como eles pensam. E uma das coisas que ficou muito bem estabelecida, né, tem 5 grandes princípios. Um que ela chamou, para ficar mais marqueteiro o negócio, ela chamou de coxa de retalho. Né? E no coxa de retalho, cara, é assim, você tem que entender quais são todas as partes que estão envolvidas com você e que podem te ajudar a fazer o seu negócio andar para frente. E aí, networking é essencial, né? É você mostrar, correr atrás de todo mundo. A gente chama bonito isso no curso de administração de análise de stakeholder, né? O que é um stakeholder? É alguém que está interessado em você, cara. Alguém que está interessado no seu negócio. Então, conhecer quem são os seus stakeholders e formar uma rede de relacionamentos forte com esses caras é fundamental. Porque aí você vai ter até oportunidade de investimento. Então, se você é um cara, uma menina que está empreendendo e que conseguiu demonstrar, construir uma reputação alta e está lá em contato com um investidor que está interessado em investir num negócio parecido com o seu e confia em você, porque você construiu reputação, esse cara vai salvar a tua vida, entendeu? Provavelmente ele vai entrar no negócio com você, você ganha um sócio que é um cara super interessado e que vai fazer o seu empreendimento, o seu negócio evoluir de um jeito que ia demorar muito para evoluir se você estivesse sozinho ou sozinha. Então, construir uma rede de relacionamento é fundamental, cara. Você tá aqui com essa empreitada nova aqui do Educa Web Radio, né? Fazendo os podcasts, né? E você só consegue fazer isso porque você é um cara que tem network pra caramba, entendeu? Eu sou ruim meio de fazer essas coisas, entendeu? Mas você é tipicamente um cara bom para essas coisas, né? Você conversa com todo mundo, tá sempre trocando ideia, tentando ajudar, se metendo num lugar que não tem nada a ver com o seu dia a dia normal, você quer estar curioso para saber como é que é. E nessa você vai construindo relação, né? É fato. Isso é fato, cara. Então, tá curioso com o que está acontecendo fora é fundamental, né? E aí é um problema, porque o empreendedor, às vezes, ele está tão enfiado na operação dele que ele não tem tempo de olhar para fora, de tomar um café com uma galera que não tem nada a ver com ele, ou que tem a ver com o ramo dele, mas ele está toda hora ali trampando no operacional dele, ele não consegue fazer o networking, né? E ele acha que é só trabalhar duro que vai dar certo. Ele não é, né? E, Fábio, tem uma outra questão, né, que envolve o mundo do empreendedorismo, que vale a pena a gente conversar um pouquinho, que é a questão da resiliência, né? Eu costumo brincar, falar com o pessoal, poxa, ser empreendedor no Brasil é uma montanha-russa. Você está lá em cima, desce, sobe, desce, apanha, às vezes apanha, desce, apanha, desce, apanha, desce, ganha desce, uma, desce, desce. Apanha, ganha outra, apanha, ganha mais uma, né? Não é fácil, né, cara? Não é fácil. É isso aí. Existe alguma forma de desenvolver uma mentalidade resiliente, né? E adaptável para todos esses desafios que a gente enfrenta, Fábio? De todos os aspectos, né? Desafios diários, desafios de atender um cliente, desafio de atender um fornecedor, desafios econômicos, desafios com funcionários, desafios nas redes sociais e dar-lhe desafio. Aí eu vou aproveitar a minha rede de contatos, né? Meio ridículo isso, mas eu vou beber da fonte que eu ganhei conhecendo a Tati, a minha esposa, né? Legal. Minha esposa é psicóloga, né? E em termos de comportamento, a gente costuma dizer que os empreendedores que são bem-sucedidos, eles costumam ter um negócio que a gente chama de autoeficácia. Né? O que é autoeficácia do ponto de vista conceitual? É a noção que uma pessoa tem de que ela é capaz de resolver problema. Né? Então, aquele tipo de pessoa que você fala assim, cara, eu tô com um probleminha aqui, deu pau aqui na minha máquina e tal, o cara fala, não sei o que fazer, eu falo, deixa comigo, eu vou dar um jeito, mas você não entende nada disso. Não, deixa comigo, eu vou dar um jeito, vou entrar no YouTube, vou pesquisar. Vai se virar. Vou dar um jeito, viu? Me dá uma meia hora que eu resolvo. Esse tipo de pessoa tem um índice, tem um traço de personalidade típico de autoeficácia. Né? Ele é muito autoconfiante. Então, para ele não tem problema. Tá tudo, como você falou, altos e baixos, aí a gente desce, fica tomando porrada. Para esse cara, ele fala, calma, daqui a pouquinho a curva sobe de novo e vai dar tudo certo. Quem não tem isso, fica só no ó céus, ó vida, é agora, só acabou. Não devia ter feito isso, né? Eu sabia que ia dar errado, né? E esses caras, como é que se resolve isso? A tua pergunta é, tudo bem, essa característica, como é que se resolve isso, né? Normalmente, como é que a gente fica bom em alguma coisa na vida? A gente não fica bom de uma vez
num estalar de dedos, você de repente ficou bom em dirigir carro, por exemplo. Você fica bom acumulando experiência. Você começa devagarzinho, começa aprendendo a trocar marcha, depois aprende como é que funciona para olhar para os lados, tal, vai devagarzinho, não anda muito rápido, né? E até a gente dirigindo, a gente faz isso quando está no começo, né? Fica prestando atenção em tudo que está fazendo, vai bem devagarzinho, tal. Automático. Depois você não está nem pensando no que está fazendo, né? A gente fica confiante, percebe? Às vezes até com excesso de confiança, né? E isso acontece também com o empreendedorismo. Então, se você começa devagar, não tenta começar muito rápido. E eu acho assim, cara, isso eu costumo falar para a molecada o tempo inteiro que eu teria feito. Eu queria que alguém tivesse falado isso para mim no começo. Se eu fosse abrir a videolocadora, que eu tive depois também, uma videolocadora, o pet shop, o que quer que fosse, cara, eu teria procurado um emprego naquele tipo de atividade primeiro. Ah, mas vai ganhar pouco. Cara, você está fazendo um curso em que você vai fazer pouca coisa, devagarzinho, com calma, vai ter alguém olhando para você e te ensinando, e você vai ver os erros que acontecem lá, você vai aprender, e aos pouquinhos é um desafio menor, percebe? E você vai aprendendo até a hora que você fala, pô, agora eu vou fazer o meu. Legal. Né? Isso vai te aumentar o teu índice de autoeficácia, a tua autoconfiança, consequentemente, vai ser maior logo na sequência. E aí resiliência é isso, né, cara? Resiliência é você aprender que você toma porrada, mas amanhã você tá de pé de novo. O problema é que a gente às vezes toma tanta porrada que a gente acha, cara, acabou, eu não vou mais levantar, é isso, não tenho o que fazer. Esse tipo de pessoa não é resiliente. Mas amanhã o cara tá de pé, só que ele tá fazendo outra coisa. Ele desistiu e tá fazendo outra coisa da vida. Né? Eu acho que passa um pouco por aí. E uma outra coisa, Fábio, se você me permite, né, só complementar, todos nós erramos. Erramos muito. Né? Agora uma dica que fica, né, para quem estiver nos assistindo, cara, você cometeu um erro, se policia para não cometer novamente aquele Aprende, erro. Né, com Aprende. Ele. Tem uma frase, né, do Cortella que eu escutei dele uma vez que eu achei muito bacana e eu levo isso para a vida, né? Falei assim, olha, você pode se dar o luxo de errar em coisas novas. É isso aí. Né? Mesmo erro. Agora, errar em algo que você já errou é inadmissível. Né? Então, errar é humano. Agora, você não pode permanecer, né, repetindo aquele erro, porque aquilo vai deteriorar o teu negócio. Né? É isso aí. Cara, assim, a gente tem alguns, às vezes saem umas estatísticas, né, de empreendedores de sucesso, perfil e tal. E como eu estou lidando muito, né, no meu dia a dia na universidade com uma molecada de 18, 20 anos de idade, e essa é uma molecada que às vezes está super afim de empreender. Sim. E aí você fala, e aí, empreendedor de sucesso tem que idade? E normalmente eles acham que é isso, que é 20 anos. Por quê? Porque eles pegam o cisne negro, que é aquela história do, o Zuckerberg na garagem dele tinha 5 anos de idade, ele começou a fazer as coisas e tal. E aí ele fala, pô, é moleque que arrebenta. E normalmente é o contrário. O perfil típico de um empreendedor, quando ele consegue fazer o seu primeiro grande sucesso, está por volta dos 40 e poucos anos de idade. O que será que aconteceu? Ele passou dos 20 aos 30, aprendendo alguma coisa, levando porrada, levantando, aprendendo poucas coisas pequenas, e o desafio foi subindo ao longo do tempo, gradativamente. Aí ele abriu uma empresa, sei lá, com 20 e poucos, 30, percebeu, errou, aí no outro negócio foi lá, errou em outra coisa, que aquele primeiro erro ele já tinha tirado da frente, agora ele erra num segundo. Ele acumula um monte de erros diferentes e isso dá um repertório para o cara extraordinário. Ele consegue crescer. E aí, quando ele já está lá com seus 40 e poucos anos, ele fala, bom, agora eu já sei um monte de coisa que eu não vou errar, a probabilidade de sucesso aumenta pra caramba. Né? E aí é o que você falou, o Cortella fala, pô, não erra a mesma coisa, né? Para, seja teimoso. Né? Eu acho que essa habilidade de aprender com o erro, de gostar de errar, né? E tem gente que evita o erro ao máximo, né? Então tem que tentar. Eu sou meio contrário àquela história de erra rápido para aprender. Não sei. Calma, não é bem assim, porque às vezes você atropela, perde grana pra caramba, entendeu? Mas calma. Agora, refletir sobre o erro é fundamental. O que às vezes acontece é o cara erra. E aí erra rápido, começa. Não, mas ele nem refletiu direito, ele já está de novo dando cabeçada. Tá atropelando as coisas, entendeu? Né? A reflexão é uma característica. Porque gera autoconhecimento, né? Quanto mais autoconhecimento você tem, menos erros repetidos você realiza, eu acho. Né? Fabinho, fala para nós um pouquinho da Frasista. O que é a Frasista, cara? Como começou esse negócio aí? A gente tem. Eu tô ainda, né? Como você falou, tô no doutorado, eu sou estudante de doutorado no Mackenzie. E estava fazendo uma disciplina, que é a disciplina das que eu mais gostei lá, que é a de criação de valor,
que provavelmente vai ser foco da minha tese, né? Uhum. E numa dessas pesquisas, para entender empresas que conseguem criar valor e tal, eu fui estudar uma empresa chamada Reserva, né? Tá. Que é aquela da camiseta bacaninha lá, que tem um papagaio vermelho, né? Na camiseta, fez sucesso e tal. Esses caras cresceram tanto que eles têm uma fábrica, acho que 1 ou 2 fábricas gigantes que operam a todo vapor, mas aí que tá, né? Quando você conhece bem um ramo de atividade, alguém lá dentro viu que nos Estados Unidos estava rolando uma tendência chamada print on demand. E que aqui no Brasil isso não estava bem explorado. Não é que nunca tinha sido explorado, mas não estava bem explorado, então, tem uma oportunidade de negócios aí. E aí essa empresa fundou um braço deles de negócios, né, que chama Reserva Inc. A Reserva Inc. nada mais é do que então você gerar o print on demand a partir da estrutura de fábrica deles lá. Que é da Arezzo, né? Que é o grupo da Arenco, né? Arezzo e tal. Então os caras estão gigantes pra caramba, né? Hoje em dia estão com muito caixa, estão super bem posicionados no mercado, com um monte de marcas e tal. E a Reserva é uma dessas marcas nesse grande grupo. Então os caras têm uma capacidade enorme de trabalhar. E aí eu tava olhando para aquilo, e quando a gente fica professor, né, eu fico sempre com a cabeça de pensar coisa para sala de aula, né, cara? E aí eu vi que dava para abrir uma lojinha e criar uma marca e mandar imprimir a 0 custo. E eu falei, cara, isso é muito legal, eu vou colocar para molecada trabalhar em sala de aula, vira um projetinho e tal, vamos ver no que dá. Só que a gente respira, pensa 2 vezes, fala, pô, e se der problema, tal, como é que eu vou fazer isso? Será que, né, não tem um pouco de... Será que não tem nada de errado aí? Aí eu acabei, para testar, eu abri a loja. Eu abri a loja. E aí tem um lance que a gente, eu costumo usar sempre umas frases meio de piada, né, em sala de aula, tal. Eu faço isso muito com os amigos também e tal. Eu pensei, pô, vou montar uma que tem a ver com isso que eu entendo um pouquinho, que eu dou risada, tal. Vou montar só com frase de palhaçada, né? E aí eu montei. E aí, como é curioso o comportamento do empreendedor, né? Eu tô testando, cara. Eu tô querendo errar, não tenho problema de errar, entendeu? Eu tô numa fase da vida que a gente tá relativamente bem, eu consigo tocar as coisas. Eu pensei, pô, essa é uma oportunidade boa, de repente eu consigo sustentar ali, minha filha quer fazer medicina, de repente eu ajudo para ela para isso também. Vira um negócio legal, a gente aumenta a renda e não sente muito o drama dela querer fazer uma escola cara como medicina. E eu entrei nessa, entendeu? Assim, cara, eu falei, cara e coragem. Cara e coragem. E aí, esse é um dos princípios que eu falei da Sara Saravati, que é interessante também, que ela chama de perda suportável. Empreendedores de sucesso costumam entrar no negócio e falar assim, cara, ele não pensa o quanto ele vai ganhar. Ele está pensando assim, cara, tem uma oportunidade, eu acho que tem alguma coisa aí, e eu acho que eu consigo arriscar alguma coisa. Então, para alguns é 1 ano, o cara pede as contas e gasta 1 ano da vida dele tentando aquilo ali. Para outros é uma grana, então eu tenho, sei lá, 100 mil, 200 mil, 50 mil, 2 mil, não importa. E ele coloca naquele jogo lá para ver se vai. Quando acaba aquilo, se deu certo, ok. Se não deu certo, bola para frente. Então eu tô nessa. E aí eu tô, durante a disciplina, no doutorado, a gente aprendeu um modelo de gerar teoria de valor. E aí uma das práticas era você fazer teses contrárias ao negócio. Então o que o mercado costuma fazer? O que é contrário àquilo? Vamos testar aquilo que de repente ali tem uma oportunidade. Qual que é a tese básica de quem está nesse ramo aí, né? É pegar um nicho específico e explorar. Então tem o cara que usa a camiseta com tema de cachorro, frase de cachorro, não sei o que, desenho de cachorro, tal, para o mercado pet. O outro é para o mercado de psicologia, o outro é para o mercado de surf, o outro é para o futebol. E aí eu pensei numa de frase de palhaçada, de humor, ironia, né? E na sequência eu comecei a montar também frase de negócio, depois frase de filosofia. E eu montei meio que uns 3 ou 4 nichos já. Eu estou meio que contrariando a lógica, entendeu? Eu estou testando isso. Eu não sei o quanto isso vai dar certo, eu estou testando. Tem um período da minha vida que eu vou... Né? Mas isso é muito relativo, né? Pois é. Porque você também se limita muito a um determinado público, né? Corre um risco aí, né? Para começar, é bom porque vai te sustentar, mas será que não tem limite ali? Então eu estou testando uma tese contrária. Né? Tem muita gente fazendo a mesma coisa também. Pois é, né? Vai dar certo? Eu não sei. A gente está testando. Eu estou nessa fase de testes ainda. Mas eu acho legal essa tua sacada de você buscar se diferenciar, né? Fazer algo diferente do que a grande maioria faz. Né? É uma tentativa. Pode ser que em um determinado momento, para mim, na minha cabeça, eu pensei, bom, eu tenho agora 3 ou 4 testes aqui.
se na pior das hipóteses eu vejo o que funcionou melhor e vou para a prática do mercado e vou para aquele nicho específico. Agora, se eu conseguir ampliar o meu escopo, eu consigo ter mais frentes de renda, né? Então, de repente, vira um negócio com mais marcas, né? Sim, sim. Enfim. Pô, Fábio, o tempo está passando muito rápido, né? Eu acho que nós vamos ter que marcar aí um outro encontro para a gente continuar esse bate-papo, né? Vamos eu embora. acho super saudável. Mas para a gente poder encerrar esse nosso bate-papo, Fábio, eu queria que você deixasse aí um conselho, uma mensagem para quem está pensando em empreender. E tenha certeza, vai ter muita gente que vai assistir esse nosso bate-papo e vai prestar muita atenção no que você vai falar agora. Né? Olha a responsabilidade, meu amigo. Nada. Né? Cara, ó, eu acho assim, bichão, a gente tem... Eu acho que para quem está querendo começar algum negócio, eu acho que primeiro você precisa se autoconhecer, né? E essa prática de autoconhecimento, ela vai mudar de indivíduo para indivíduo, né? Tem gente que vai fazer terapia, tem gente que conversa com os amigos, com a família, tem gente que fica mais introspectivo, medita. Para mim, não importa. O que importa é você tentar se autoconhecer. Número 1, para entender se realmente esse comportamento de empreendedor é para você. Se você é um cara que tem aversão a risco, se você é um cara que gosta mesmo de se arriscar no mercado, se vai suportar, né, os erros, se você é uma pessoa que lida bem com fracasso, com erro, com levantar de novo depois que tomou um tombo e fazer, né, fazer as coisas funcionarem novamente. Então, se entender bem. E nessa de se autoconhecer, entender o que você é bom, cara. Você deve ser bom em alguma coisa, né? Você deve dominar alguma coisa na tua vida. Não é um quadro em branco. Alguma coisa a gente sabe fazer, né? E explorar isso, né? Tentar analisar melhor as condições de mercado, as oportunidades, como é que anda o ambiente de negócios nessa área em que você conhece alguma coisa. Porque se você conhecer realmente algo ali, tiver alguma habilidade típica, às vezes a gente se menospreza e você normalmente, se você já faz alguma coisa bem feito, cara, você faz isso normalmente muito mais bem feito do que a grande maioria das pessoas. E aí você vai ser capaz de resolver um problema para essas pessoas. Eu acho, Fúvio, que as grandes oportunidades de negócio estão no problema. Se você é capaz de resolver algum problema, alguém está a fim de pagar para você resolver isso para você, entendeu? Então assim, cara, busca um problema. Quanto maior for o problema, mais valor você vai ter. Então, nessa reflexão, cara, acha um problema para chamar de seu, tenta resolver ele, né? E com certeza a tua dedicação nisso vai te tornar muito melhor do que a média das pessoas. E aí você já consegue extrair valor, né? E, cara, sabe, fazer loucura, cuidar do caixa, entendeu? Não vacilar em fluxo de caixa, né? O que você recebe, o que você paga, não perder mão do fluxo de caixa, ter paciência, porque os negócios não crescem tão rápido, a gente fica vendo na internet, né? Eu falei do cisne negro, o que é um cisne negro, né? Cisne negro é quando você olha para normalmente o cisne é branco, né? Aí você olha um cisne negro, aí a gente foca muito naquilo, né? Ah, porque o cara cresceu a empresa dele em 2 anos, está faturando 300 milhões de reais. Calma, bicho. Não é todo mundo que cresce desse jeito. Normalmente você demora. Então, ter paciência, se autoconhecer, procurar um problema para chamar de seu, se especializar nele, que eu tenho certeza que tem muito espaço para empreender no Brasil, cara. Por mais dificuldades que a gente tenha, tem muita oportunidade. Boa. Fabinho, bichão. Cara, irmão, obrigado, viu, cara? Tamo junto. Obrigado, Tamo viu? junto, tamo junto. E, pessoal, nós vamos com certeza, né, fazer outras lives com o Fábio, né, com outros especialistas, com outros empreendedores sobre empreendedorismo, porque é um vasto assunto, tem muitas outras coisas, né, Fábio, que a gente pode falar sobre esse tema. Cara, vixe, dá pra explorar bastante coisa. Não é brincadeira, né? A gente pode segmentar as nossas lives, né, por temas, mas tem muito assunto. Mas fiquem tranquilos que a gente vai trabalhar nisso para vocês. Não se esqueçam, né? Seguem as redes sociais da Educa. Havendo algum tipo de pergunta, manda pra gente, só escrever para nós e nós vamos responder a todos vocês. Tá bom, pessoal? Mais uma vez, muito obrigado. Fabinho, muito obrigado pela tua presença. Tamo junto, eu que Beijo agradeço. para vocês, até a próxima. Tchau, pessoal. Abraço, senhores. Valeu. Tchau. Seja bem-vindo. Você está na Educa Web Radio. Fala, galera! Passando aqui para convidar vocês para conhecerem a Educa Web Radio.
A Educa é uma rádio sensacional com uma programação incrível, além de muita informação de qualidade. Aqui você vai escutar o melhor do classic rock e os maiores clássicos dos anos 80, 90 e 2000. Dá uma olhada em nosso site para acompanhar a nossa programação. Além disso, temos uma novidade. A Educa Web Radio, a partir deste ano, está com as suas lives, um espaço onde o conhecimento e a troca de experiências ganham vida. Nossas lives são transmitidas pelo YouTube e Facebook, conectando você a uma comunidade de aprendizado e discussão em tempo real. Aqui reunimos profissionais renomados do mercado e professores especialistas para discutir temas atuais, responder suas dúvidas e compartilhar insights valiosos. Para poder acompanhar as lives, siga os nossos canais e ative o sininho para receber as notificações. Para escutar a Educa, você pode baixar o nosso app na loja Play Store ou através do nosso site educawebradio.com.br. E se você tiver uma Alexa, basta dizer: Alexa, tocar Educa Web Rádio. Bem-vindo à Educa Web Rádio. Vem pra Educa!